Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Você já atravessou um momento em que parecia que Deus estava em silêncio? Talvez você tenha orado, esperado uma resposta e ainda assim sentido o peso da solidão. Talvez tenha enfrentado uma perda, uma enfermidade, uma injustiça ou uma luta tão profunda que chegou a perguntar: Senhor, onde estás? Na mensagem de hoje, contemplaremos um dos momentos mais solenes da história. Na cruz, Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras estão registradas em Mateus capítulo 27, versos 45 e 46, e revelam a profundidade do sofrimento que Cristo enfrentou para realizar nossa redenção. O mesmo Jesus que havia sido apresentado pelo Pai como Filho amado, agora sofria o julgamento que nossos pecados mereciam. Ele, que nunca praticou o mal, tomou voluntariamente o lugar dos culpados. A cruz nos mostra a seriedade do pecado, mas também revela a imensidão do amor de Deus. Ao refletirmos nessa passagem, também vamos conectar sua mensagem a Romanos capítulo 14, verso 1 ao 18, texto indicado para a nossa leitura de hoje. Neste capítulo, Paulo nos ensina que pertencemos ao Senhor, que não devemos condenar nossos irmãos por questões secundárias e que o reino de Deus se manifesta em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Acompanhe esta mensagem até o final e permita que a cruz fale profundamente ao seu coração. A Bíblia declara que Jesus foi a única pessoa que viveu nesta terra sem pecado. Seus pensamentos, palavras e atitudes permaneceram completamente em harmonia com a vontade do Pai. O seu batismo, Deus declarou que Jesus era seu Filho amado, em quem tinha prazer. A mesma confirmação foi refletida no Monte da Transfiguração. Cristo era santo, justo e perfeito. Mesmo assim, foi rejeitado, humilhado, ferido e conduzido à cruz. Por volta do meio-dia, quando normalmente o sol brilharia com intensidade, uma escuridão cobriu a terra. Essa escuridão acompanhou as horas em que Jesus suportou um sofrimento que vai além daquilo que conseguimos compreender plenamente. Então, perto da hora de sua morte, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava citando o início do Salmo 22, uma passagem que descreve o sofrimento do justo e, ao mesmo tempo, aponta para a futura vitória de Deus. Esse clamor não foi uma demonstração de falta de fé. Mesmo em meio ao sofrimento, Jesus continuou dirigindo-se ao Pai como meu Deus. Entretanto, suas palavras revelam a realidade terrível da cruz. Cristo estava assumindo sobre si a culpa dos pecadores e enfrentando o julgamento divino contra o pecado. Ele não sofreu por erros próprios, sofreu pelos nossos pecados. Não estava pagando uma dívida pessoal, estava pagando a nossa dívida. Não estava recebendo uma condenação que merecia, estava tomando o lugar daqueles que mereciam ser condenados. Precisamos tratar esse mistério com reverência. A cruz não significa que o Pai deixou de amar o Filho, ou que a unidade de Deus foi destruída. Ela revela que Jesus, como nosso substituto, experimentou a profundidade do sofrimento e do julgamento que pertenciam a nós. Naquele momento, o Filho amado carregava aquilo que nos separava de Deus. Aquele que nunca conheceu o pecado tomou sobre si nossa culpa. O justo morreu pelos injustos para conduzir-nos a Deus. Quando olhamos para a cruz, não podemos permanecer indiferentes. Nossos pecados não são pequenos. A mentira que tratamos como inofensiva, o orgulho que escondemos, a impureza que alimentamos, o ressentimento que conservamos, a desobediência que justificamos e a indiferença espiritual que cultivamos possuem consequências reais. Foi por causa do pecado que Cristo sofreu, e isso deve produzir em nós arrependimento, humildade e gratidão. A cruz destrói a ideia de que podemos salvar a nós mesmos. Se boas obras fossem suficientes, Jesus não precisaria morrer. Se a religião humana pudesse resolver nossa culpa, o Calvário seria desnecessário. Se pudéssemos pagar nossa dívida por esforço próprio, o Filho de Deus não precisaria entregar sua vida. Mas a cruz declara
que nossa condição era tão grave que somente o sacrifício perfeito de Jesus poderia nos reconciliar com Deus. Ao mesmo tempo, ela declara que o amor de Deus é tão grande que ele não nos abandonou em nossa culpa. Jesus foi até o fim, ele não recuou, não desistiu quando foi rejeitado, não abandonou sua missão quando foi insultado, não desceu da cruz para salvar a si mesmo, permaneceu ali para salvar todos aqueles que, pela fé, se entregam a ele. O clamor de Jesus também nos ensina que ele conhece a dor humana. Quando você se sente sozinho, Cristo compreende. Quando parece que suas orações não estão sendo respondidas, ele sabe o peso do silêncio. Quando sua alma está angustiada, você não está se aproximando de um Salvador distante e incapaz de compreender. Jesus conhece a rejeição, o sofrimento, a tristeza e a aflição. Entretanto, existe uma diferença essencial. Cristo foi ao lugar do julgamento para que aqueles que creem nunca sejam abandonados por Deus. O Filho de Deus pode atravessar noites escuras, pode passar por períodos de silêncio, pode sentir-se fraco, confuso ou ferido, mas quem está em Cristo não está abandonado. Os sentimentos podem dizer que Deus se afastou, mas sua promessa permanece. A cruz garante que a condenação foi enfrentada por Jesus. Por isso, o cristão pode clamar, chorar e apresentar suas dúvidas ao Senhor, sem perder a esperança. Jesus citou o Salmo 22, que começa com um clamor de sofrimento, mas termina proclamando a fidelidade e a vitória de Deus. A dor não foi o último capítulo. A morte não venceu. Ao terceiro dia, Cristo ressuscitou. Aquele que foi crucificado agora vive e reina. Sua ressurreição confirma que o sacrifício foi aceito, que a morte foi derrotada, que todos os que pertencem a ele possuem esperança eterna. A cruz também transforma nossa relação com o mundo. Em Gálatas, capítulo 6, verso 14, Paulo declara que não desejava gloriar-se em nada, a não ser na cruz de Jesus Cristo. Para ele, o mundo estava crucificado e ele também estava crucificado para o mundo. Isso não significa que Paulo deixou de se importar com as pessoas ou com suas responsabilidades. Significa que os valores do mundo já não governavam sua identidade. Antes de conhecer a Cristo, uma pessoa pode viver buscando aprovação, status, poder, prazer e reconhecimento. Depois de compreender a cruz, percebe que nenhuma dessas coisas pode ocupar o lugar de Deus. A cruz redefine nossas prioridades. Ela nos ensina que o sucesso sem Cristo é vazio, que a popularidade é passageira, que o dinheiro não pode comprar perdão, que a aparência não pode esconder a condição do coração, que o poder humano não consegue vencer a morte. Quando contemplamos o Calvário, aprendemos a viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós. A leitura indicada de hoje é Romanos, capítulo 14, verso 1 ao 18. Esse capítulo trata principalmente da forma como os cristãos devem conviver quando possuem entendimentos diferentes sobre questões secundárias. Na Igreja de Roma, alguns cristãos se sentiam livres para comer todos os tipos de alimento. Outros, por questões de consciência e formação religiosa, preferiam evitar determinados alimentos. Também havia diferenças relacionadas à consideração de certos dias como especiais. Paulo não estava falando de pecados claramente condenados pela palavra de Deus. Ele estava lidando com assuntos nos quais cristãos sinceros poderiam tomar decisões diferentes diante do Senhor. Sua orientação foi direta. Quem se sentia livre não deveria desprezar aquele que tinha uma consciência mais limitada, e quem possuía restrições não deveria condenar aquele que agia com liberdade. Esse ensinamento é muito necessário. Muitas vezes, pessoas que afirmam ter sido alcançadas pela graça tornam-se duras, impacientes e arrogantes com os outros cristãos. Transformam preferências pessoais em mandamentos universais. Julgam a espiritualidade de alguém pela roupa, pelo alimento, por uma tradição, por um estilo musical ou por costumes que a Bíblia não apresenta como condições para a salvação. Romanos, capítulo 14, nos chama à humildade. Paulo pergunta: quem somos nós para julgar o servo de outro? O cristão pertence ao Senhor. Isso não significa ignorar pecados evidentes, nem abandonar o discernimento bíblico.
Existem comportamentos que a palavra de Deus condena claramente e que precisam ser tratados com verdade e amor. Entretanto, não devemos condenar pessoas por questões nas quais a própria Escritura concede liberdade de consciência. A cruz deve nos tornar humildes. Quando nos lembramos de que Jesus sofreu por nossos pecados, perdemos o direito de agir como se fôssemos superiores aos outros. Não fomos salvos porque éramos mais inteligentes, mais disciplinados ou moralmente melhores. Fomos salvos pela graça. Aquele que foi perdoado deve aprender a tratar outras pessoas com misericórdia. Romanos 14 também ensina que nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, pertencemos a Ele tanto na vida quanto na morte. Paulo conecta esta verdade diretamente à morte e à ressurreição de Jesus. Cristo morreu e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Aqui encontramos uma ligação profunda com a mensagem da cruz. Jesus não morreu apenas para aliviar nossa consciência. Ele morreu e ressuscitou para tornar-se o centro de toda a nossa existência. Pertencer a Cristo significa que nossas decisões já não devem ser governadas apenas pelo que desejamos. Precisamos perguntar: isso honra ao Senhor? Isso edifica outras pessoas? Isso pode levar alguém a tropeçar? Estou agindo por amor ou apenas defendendo minha liberdade? Minha consciência está tranquila diante de Deus? Paulo afirma que todos compareceremos diante do tribunal de Deus e que cada um prestará contas de si mesmo. Esta verdade deve nos impedir de desperdiçar energia condenando os outros enquanto ignoramos nossa própria vida espiritual. Antes de examinar constantemente o comportamento alheio, precisamos permitir que Deus examine nosso coração. Como temos usado nosso tempo? Como tratamos nossa família? Como reagimos quando somos contrariados? Temos vivido em pureza? Nossas palavras edificam ou destroem? Estamos perdoando? Estamos servindo? Estamos honrando a Cristo em nossas decisões? Cada pessoa dará conta de si mesma ao Senhor. Romanos 14 também ensina que não devemos colocar tropeço no caminho do irmão. Talvez algo seja permitido para nós, mas possa causar dano espiritual a alguém com consciência mais frágil. Nesse caso, o amor deve ser mais importante do que o exercício da liberdade. Jesus abriu mão de seus direitos e entregou sua própria vida por nós. Como poderíamos afirmar que seguimos a Cristo e ao mesmo tempo recusar pequenas renúncias em benefício de outra pessoa? O amor cristão não pergunta apenas: tenho permissão para fazer isso? Ele também pergunta: isso ajudará ou prejudicará alguém? A maturidade espiritual não consiste em provar que podemos fazer tudo. Ela também se manifesta quando renunciamos voluntariamente a algo para proteger, acolher e edificar nosso próximo. Paulo então declara que o reino de Deus não consiste em comida ou bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esta afirmação nos ajuda a distinguir aquilo que é central daquilo que é secundário. O centro da vida cristã não são disputas intermináveis sobre preferências pessoais. O centro é o governo de Deus transformando nossa vida. Justiça significa viver de maneira coerente com a vontade do Senhor. Paz significa promover reconciliação, unidade e relacionamento guiados pelo amor. Alegria no Espírito Santo é a satisfação que nasce da comunhão com Deus e não da vitória em discussões. Uma pessoa pode vencer uma discussão e perder a paz. Pode provar que está certa e ferir um irmão. Pode defender uma liberdade e destruir a comunhão. Pode conhecer muitos argumentos e ainda assim agir sem amor. Quem serve a Cristo nessas coisas agrada a Deus e é respeitado pelas pessoas. A cruz nos convida a uma fé que une verdade e graça. Não devemos abandonar a verdade para evitar qualquer desconforto. Também não devemos usar a verdade como arma para humilhar. Jesus tratou o pecado com seriedade, mas acolheu pecadores arrependidos. Confrontou a hipocrisia, mas demonstrou compaixão aos quebrantados. Falou com autoridade,
mas também lavou os pés dos discípulos. Seguir Cristo significa aprender esse mesmo caminho. Existem princípios importantes que podemos colocar em prática. O primeiro é contemplar a cruz com gratidão. Não trate a morte de Jesus como uma história comum. Reserve tempo para lembrar o preço da sua redenção. O segundo é confessar seus pecados. A cruz revela que o pecado é sério, mas também anuncia que existe perdão para quem se arrepende. O terceiro é não confiar em méritos pessoais. Nossa esperança está na obra de Cristo, e não em nossa capacidade de parecer bons diante das pessoas. O quarto é recordar que você pertence ao Senhor. Suas escolhas, planos, relacionamentos e prioridades devem ser colocados diante dele. O quinto é evitar julgamentos precipitados. Não condene alguém por questões que a Bíblia deixa no campo da consciência individual. O sexto é examinar sua própria vida. Cada um prestará contas de si mesmos a Deus. O sétimo é usar sua liberdade com amor. Mesmo quando algo for permitido, considere se sua atitude edificará ou prejudicará outras pessoas. O oitavo é buscar aquilo que produz justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não permita que discussões secundárias ocupem o lugar daquilo que realmente importa no reino de Deus. O nono é lembrar que Cristo conhece seu sofrimento. Nos dias em que você se sentir sozinho, aproxime-se daquele que enfrentou a cruz e venceu. O décimo é viver à luz da ressurreição. A escuridão cobriu a terra, mas não permaneceu para sempre. Jesus ressuscitou e nossa esperança está viva. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e ainda não tenha entregado sua vida a Cristo. Talvez conheça a história da cruz, mas nunca tenha compreendido o que ela significa pessoalmente. Jesus não morreu apenas como exemplo de amor. Ele morreu como substituto dos pecadores. Seu pecado o separa de Deus. Suas obras não conseguem apagar sua culpa. Sua religião não pode comprar a vida eterna. Sua sinceridade sozinha não é suficiente para reconciliá-lo com o Criador, mas Jesus fez aquilo que você não poderia fazer. Ele viveu em perfeita obediência, tomou sobre si a condenação, morreu, ressuscitou e agora oferece perdão e vida eterna a todos os que se arrependem e creem. Não endureça o seu coração, não adie sua decisão, reconheça seus pecados, abandone sua autossuficiência e confie em Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você já pertença a Cristo, mas esteja atravessando um período em que se sente esquecido. Lembre-se, seus sentimentos não determinam a fidelidade de Deus. O silêncio não significa abandono. A dificuldade não significa que o Senhor deixou de amar você. A cruz e a ressurreição são provas de que Deus pode transformar o momento mais escuro no início de uma vitória eterna. Continue orando, continue confiando, permaneça na palavra, busque comunhão com irmãos maduros e não carregue sozinho aquilo que pode ser compartilhado com pessoas de confiança. Talvez sua fé esteja enfraquecida por conflitos e julgamentos dentro da própria comunidade cristã. Romanos 14 lembra que Cristo morreu e ressuscitou para ser nosso Senhor. Não permita que diferenças secundárias destruam a unidade pela qual ele pagou um preço tão alto. Busca a verdade, mas também busca a paz. Defenda suas convicções, mas faça isso com humildade. Corrija quando necessário, mas nunca esqueça que você também depende diariamente da graça. Para compreender melhor esta mensagem, convido você a ler Mateus capítulo 27, especialmente os versículos 45 e 46, o Salmo 22, Gálatas capítulo 6, verso 14, e Romanos capítulo 14, versos 1 ao 18. Leia com atenção e oração. Observe a profundidade do sofrimento de Cristo, a esperança que surge depois da escuridão, o chamado para gloriar-se somente na cruz e a responsabilidade de tratar nossos irmãos com amor, humildade e respeito. Agora feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti com humildade e gratidão. Obrigado porque Jesus tomou sobre si a culpa que pertencia a mim e enfrentou a cruz para abrir o caminho da minha reconciliação contigo. Perdoa os meus pecados, purifica meu coração e ensina-me a não tratar com indiferença o sacrifício de Cristo. Senhor Jesus, eu creio
que o Senhor morreu e ressuscitou. Entrego minha vida ao teu governo e reconheço que minha salvação não está em meus méritos, mas em tua graça. Nos momentos em que eu me senti sozinho, lembra-me de que o Senhor conhece minha dor e permanece comigo. Fortaleça minha fé durante os períodos de silêncio e ajuda-me a confiar em tuas promessas acima dos meus sentimentos. Livra-me do orgulho espiritual e dos julgamentos precipitados. Ensina-me a tratar meus irmãos com paciência, verdade, misericórdia e amor. Ajuda-me a usar minha liberdade para edificar e não para fazer alguém tropeçar. Que minha vida seja marcada pela justiça, pela paz e pela alegria no Espírito Santo. Alcança também aqueles que ainda não conhecem a salvação e compreenderam o significado da cruz. Que compreendam o significado da cruz. Arrependam-se de seus pecados. Encontrem perdão e vida eterna em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Na cruz, Jesus enfrentou a escuridão do julgamento para que todos os que creem pudessem viver para sempre na luz da presença de Deus. Se esta mensagem te edificou, por favor, inscreva-se, compartilhe, curta e comente. E para não perder as próximas mensagens, clique no link da descrição para entrar para o nosso grupo. Deus te abençoe.